Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o verbo to let. É um verbo muito importante, apesar de ter uma conjugação muito simples, ele tem algumas características bem curiosas, né? Então vamos falar um pouquinho dele. Primeiro, o significado dele é deixar, né, no sentido de permitir, mas ele também é usado aí em algumas circunstâncias interessantes, como no caso do imperativo da primeira pessoa do plural. Eu sei que estou sendo um pouco verborrágico, mas você vai entender já já. Primeiro temos aqui a conjugação, né? To let, I let no presente, passado I let também, futuro I will let. É claro que você pode fazer a conjugação completa, que é só para ilustrar que ele é igual, né? Basicamente, mudando só na terceira pessoa entre o presente e o passado. Como eu falei, o significado dele é deixar, no sentido de permitir. E aí nós temos algumas frases como, por exemplo, let her to go. Aqui eu coloquei de propósito esse to, por quê? Muitas vezes as pessoas querem, vamos lá, nós insistimos, né? Deixe-a ir. Quando eu quero dizer deixe-a ir, eu não digo let her to go. E eu vou explicar o porquê. A gente sempre insiste, né, que o aluno coloque, quando falamos esse ir, falar, fazer, etc., o que seria considerado aí o infinitivo, né, em português, a gente tem que colocar o to em inglês. Ou seja, como é que eu falo andar? Andar, na verdade, eu falo to walk, eu não falo só walk, justamente para eu não ter a ideia de imperativo, né? Porque se eu só digo walk, eu estou dizendo ande, né, de maneira geral. Por que eu não tenho let, o to aqui com o verbo to let? Bom, basicamente porque usamos, na verdade, aqui uma estrutura que chamamos de subjuntivo. Vamos lá, vou explicar rapidamente o que é o conceito do subjuntivo. Em português, é quando eu digo assim, que você vá, se você for, se você fosse, né? Essas são três aplicações do verbo ir no subjuntivo em português. Agora, a boa notícia é que esses subjuntivos em inglês são basicamente a mesma coisa, tá? Então, se eu digo para você, se você vier, vamos lá, deixa eu colocar outro quadrinho aqui. Se eu digo para você, se você vier, eu vou usar simplesmente a mesma estrutura daquilo que a gente chama de indicativo, né? Vou dizer, se você vier, eu vou dizer if you come. Se você viesse, eu diria if you came, de maneira geral, tá? Óbvio que nem sempre vamos fazer uma tradução tão literal. Agora, perceba que if you come é igualzinho àquela conjugação do presente normal, que é aquela que chamamos de indicativo. I come, you come, he comes, etc. E o passado também, if you came. I came, you came, he came. Ou seja, em inglês eu não consigo, nesses casos aqui, olhando só pelo verbo, eu não consigo identificar o que é o indicativo e o que é o subjuntivo. Até por isso que o subjuntivo tende a desaparecer no inglês, porque ele já é muito similar ao próprio indicativo. Então, meio que, já que estamos tudo igual, né, que um deles suma. É basicamente isso a tendência. Agora ele aparece também aqui no uso de alguns verbos como o verbo to go. Então, na verdade, o que eu estou dizendo aqui mais ou menos é deixe que ela vá. É claro que não vai ter uma tradução perfeita, mas é só para a gente entender como o subjuntivo poderia ser aplicado aqui. Por que usamos o subjuntivo neste caso? Ou seja, não usamos aqui o to. Porque o to ele tem uma propriedade dupla. Ele, ao mesmo tempo que indica o sentido de para, ele, ou melhor, ao mesmo tempo que ele mostra que o verbo está no infinitivo, ele também pode dar aquele sentido de para.
sendo usado como uma preposição mesmo, né? Então, é até possível que eu diga assim, let her to go. Mas aí o sentido que eu estou dizendo é simplesmente deixe-a para ir. Ou seja, eu não estou pedindo para alguém soltar a pessoa. Estou dizendo simplesmente deixe-a para ir. Ou seja, permita para, né, você. Eu estou falando assim para você. Você permita ou deixe-a, sei lá o que, para você ir. Ou seja, para ir não seria a ação não recairia no her se eu caso eu tirasse, ou melhor, caso eu colocasse esse to, tá? Então é por isso que falamos let her go. Bom, eu sei que num primeiro momento isso pode ser confuso, então reassista este vídeo se for necessário. E aí também temos o uso do let's see, que aí é o imperativo da primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural é o we, é o nós, né? Então ele também é usado como basicamente um auxiliar da terceira pessoa, da primeira pessoa do plural, no caso do imperativo. Ou seja, esse let's vem na verdade de let us see. Ao pé da letra seria como vejamos, né? Ou vamos ver. Interessante, né? Que ele se distancia, claro, um pouquinho da sua aplicação original, mas ele também é usado neste caso aqui, ok? Bom, caso não tenha ficado claro, vocês têm alguma pergunta, é normal que algumas dúvidas ainda fiquem, mas deixem aí nos comentários, tá certo? E qualquer dúvida, pergunta, mandem aí se querem outro vídeo sobre o to let, se querem que eu explique melhor, só falar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. É claro, deixa aí a sua curtida, o seu comentário, enfim, se inscreva aí também no canal para nos ajudar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.